dia. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Até que enfim, quinta-feira. Feriadão amanhã, último FC da semana. A gente vai comentar um pouquinho das trocas. A gente já enviou as trocas das carteiras recomendadas para a base e até colocou na intranet área logada. A gente comenta um pouco do racional. Mas antes de qualquer coisa, vocês puderem dar um feedback de som e imagem para a gente começar, por favor. Caraca, o pessoal já começou. Pô. Loja sim. Tudo ok. Guto Ferrão, Marcelo aí, a SNP já fez pergunta. Karma, LHSS, Mona Invest, JJ Trader, Oda, Vassa, Levidal, XP22. Ok, senhores, então se está tudo ok, Pablo da Cordier, vamos lá, até janeiro também. Fala das carteiras? Hoje é o último dia do mês, né? Útil, né? Aí... Como de costume, último dia útil do mês, a gente envia as trocas da carteira. Hoje a gente mandou cedo, né? O pessoal às vezes cobra a gente. Ninguém falou nada. Quando manda tarde, meu Deus do céu. Quando manda na hora, o pessoal reclama. Quando manda cedo, ninguém fala nada. Mas tá certo, mais que obrigação. Aqui, falar das trocas, e aí depois a gente fala um pouquinho do racional. Isso. Começando com a carteira XP, carteira mensal, retirada de BBSE, que tinha 10%, para o aumento em Itaú, 5%, e Suzano, 5%. Então, a BBSE já era uma posição que era pequena no portfólio, a gente só está retirando e aumentando Itaú e SUSB. Acho que você pode começar comentando. Sim. De BBSE e Itube, eu completo com o Suzano, por favor. De novo, não é porque a gente não gosta de BB Seguridade. BB Seguridade a gente está retirando dessa carteira mensal muito por conta de um bom desempenho no mês e está negociando um múltiplo de 18 vezes e meia. Fora isso, o Bradesco, né? Pô, o que tem a ver Bradesco? O Bradesco é bom, mas a parte de seguros teve uma relevância reduzida. Né? Ela fazia 33%, 34% do resultado do banco, caiu para 30%. E eles falaram que foi muito melhor a parte de bancos do que a parte de seguros, capitalização. Fora isso, né, tem toda hora esse rumor, esse burburinho da Caixa vindo com a Caixa Seguridade. Então a gente preferiu reduzir, retirar nesse caso, né, e optar por um aumento em uma exposição em Itaú, banco negociando, o resultado de Bradesco foi muito forte, deu oportunidade na queda de Bradesco ontem e Itaú, né? E Itaú deve reportar um resultado melhor ainda, um novo recorde de lucro líquido, um banco negociando a 9 vezes lucro, enquanto o Bolsa está negociando a 13 vezes e meio. Então pode ser um mês, tanto para, você vai falar de Suzano, né? Para quem tem exposição a dólar, um mês de alta, um mês de abril foi de queda do dólar, no mês que vem você pode ter de alta, então a gente tirou um ativo para aumentar em dois, Itaú e Suzano. É isso aí. E falando de Suzano, como a gente está, a gente acho que todos sabem, a gente comenta bastante que o nosso viés para dólar, no estrutural pelo menos, para cima, que deve se manter no patamar alto, apesar de, obviamente, no curtíssimo prazo ter algumas oscilações ali, seja por conta de liquidez global, Fed, etc., melhora do ambiente doméstico. Como a gente enxerga essa tendência aí estrutural do dólar, a gente, e principalmente com o dólar nesse nível agora e bolsa esticada, então nos pareceu bem racional a gente aumentar a posição em Suzano. A gente tinha 12%, que não era uma posição grande, e agora a gente está indo para 17%, o que é uma posição um pouco mais relevante, mas justamente para ficar mais exposto a dólar para esse mês, tá? Então, para dólar a gente tem 17% em Suzano e 8% em Embraer, totalizando aí 25% da carteira em dólar, enquanto Itaú foi para 30% ali, um pouco acima só do peso de bancos no índice, né? Não é que é também uma coisa exorbitante. Para falar como que ficou o portfólio final, 30% em Itaú, 17% em Suzano, 12% em Cielo, 10% em Lojas Americanas, 8% em Embraer, Qualicorp e Cetip, 8% em cada, e 7% em Croton, que é a nossa menor posição.
né? Então assim fica composta a nossa carteira XP. De novo, esse aumento em Itaú é justamente por conta de resultado múltiplo, enfim, e principalmente no relativo, se a gente olhar a bolsa negociando ali 13, 14 vezes PI, bancos a cerca de 9, 9,5, faz todo sentido. Então a gente aumenta a posição, fica um pouquinho over, um pouquinho acima do peso de bancos no índice e compondo isso aí com uma boa exposição em dólar. E assim a gente compõe a carteira. Para diversificar, a gente fez algumas alocações pontuais em lojas americanas, Qualicorp, Croton, Cetip e alguns ativos mais resilientes ali. E ficou bem interessante para esse mês essa composição da carteira XP. E, bom, então foi isso na carteira XP. Agora passando para a carteira dividendos, é uma mudança menor. A gente vai reduzir Cielo em 5% para o aumento de Cetip em 3%. Só para a gente entender, Cielo tinha 20% na carteira dividendos e, obviamente, a gente até conseguiu pegar essa última alta de resultado, porque a troca acontece hoje, no final do dia, durante o dia, etc. Mas a gente está diminuindo a exposição para justamente... a gente aproveitou essa alta e ela tinha uma posição muito grande na carteira. Então a gente reduz 5% em Cielo e aumenta 5% em Cetip. O Celso pode falar um pouco mais do racional. Estou só escrevendo aqui as trocas e 10% em Natura, até que sobe bem hoje. Vamos lá, porque, né, você fala pô, vocês estão diminuindo Cielo aí, aumentando o Cetip. É muito mais, né, numa carteira de dividendos, quando você olha o yield da Cielo, é o menor yield da nossa carteira. O maior yield hoje, o dividend yield, é em Natura. Então, a gente optou primeiro pelo bom desempenho de Cielo no mês, mais do que o índice, 9%, já reportou resultado, e o yield é um yield baixo, perto da nossa carteira, por exemplo, em Natura. Então, a gente optou por essa redução. Não é que a gente não goste de Cielo. E outra coisa, era a maior exposição abaixo de Itaú. Tinha 20%, a gente só fez aí uma mudança tática, diminuímos um pouco, de 20% para 15%. Brim, gente, eu não vi nada. Ontem a ação subiu 15%, 14%. Não sei o que está acontecendo, mas vai ficar nesses rumores. Vai ter operação com a GP ou não? Mas não ouvimos nada. Ontem teve um forte volume, né? Por ativo, mas a gente não ouviu nada a respeito de Brim. Tá bom? Já respondendo, o pessoal perguntando muito aqui de Brim. Permanece aquele call ainda da GP, podendo entrar a R$3, aumento de capital, tudo isso. Isso tudo permanece, não teve nada novo já atualizando vocês aqui, tá? Boa. Então fechamos, né, a carteira, só falando aqui, o Celso já escreveu, mas a carteira de dividendos ficou então com essa alteração: 25% Itaú, 20% em Cetip, 15% em Cielo, BB Seguridade e BVMF, 15% em cada e 10% em Natura, que só BB hoje nossa menor posição. Essa é a carteira final. Isso. Pessoal perguntando de Rumo. Rumo, a gente vem comentando já há algum tempo, caiu bastante, né, nos últimos pregões ali, o pessoal até perguntou, acho que vale aí comentar um pouco sobre isso. Acho que a queda, na verdade, ela começou desde que a empresa anunciou seu plano de investimento. A gente sabe o quanto a malha da LL precisa de investimento, de certa forma tem alguns trechos bem deteriorados na questão de vagões também, locomotivas, etc. Mas o fato é que eles vão precisar fazer um investimento muito forte, mesmo de curto prazo, para tentar aumentar a eficiência da malha. Em contrapartida também você tem a questão do EBITDA, né? Quer dizer, o guidance da empresa, o quanto ela projeta de geração de caixa operacional
para esse ano não foi nada de extraordinário. O piso ali fica, na verdade, se você pega ali, ficou praticamente flat, ou eles preveem que fique estável com relação ao que foi no passado, então você tem uma pressão de caixa aí natural com esse investimento forte. Você tem que, o que tem que ter também em mente é que as sinergias, apesar de serem bem interessantes da Rumo com a LL, você precisa ter alguma coisa mais concreta, né, do que só projeções. Então, talvez seja isso que os investidores estão esperando. Viram que teve alguns comentários até dos diretores falando que alguns trechos das malhas são inviáveis economicamente. Então, enfim, vai ter um capex forte, vai ter um trabalho forte para fazer ali. A parte de resultado talvez não suporte aí essa pressão de caixa. Então o pessoal prefere ficar um pouco de fora por enquanto, que é a nossa opinião também. O curto prazo, no risco-retorno de curto prazo não é muito, não chama muita atenção, porque você tem que de fato ver as coisas acontecerem de forma um pouco mais concreta para antecipar alguma coisa, antecipar sinergia, etc. Em termos de múltiplo também não está uma barganha, negociando a 6 vezes EV/EBITDA, que é o valor da firma sobre a geração de caixa operacional, que se a gente olhar a LL antes negociava 3,5, 4, no máximo 5, agora está tradando a empresa combinada a 6, tudo bem que é uma outra empresa, mas querendo ou não está uma barganha, por isso que tem sido penalizada aí, os investidores talvez esperando um pouco mais para ter mais confiança para se posicionar no papel. Tá? Boa. O SMP perguntando se os administradores da loja Renner são milagreiros. A empresa vem apresentando resultados estupendos num ramo de negócio varejo que está em franca retração. Sim, SMP. Crescer sem store sales, vendo as mesmas lojas 16,5, enquanto nem os shops conseguem crescer isso, é impressionante. Queria saber da Vale 5 alguma opinião. Saiu o resultado e você até conseguiu pegar uma parte do call, né, Kim? Saiu o resultado, a gente teve o call agora. Começar pelo resultado, na parte de custos e despesas, corte bem interessante, continua ali esse ritmo de corte e ganho de eficiência na Vale. Acho que todo mundo já conhece bem o management e já vem vendo isso durante os últimos trimestres. Foi uma redução bem forte, mas ainda o que tem pesado sobre os resultados, obviamente, a pressão em cima dos preços. Isso aí prejudicou bastante em termos de EBITDA, enfim, receita, margem. Indo para as linhas aqui, minerais ferrosos, que é o segmento mais importante da Vale, volume cresceu 8% no ano contra ano e caiu 20% no trimestre contra trimestre. Lembrando que o primeiro TRI é o mais... você tem a sazonalidade, então se você compara com o quarto, que é o mais forte, você tem uma queda aí muito por conta de sazonalidade. Junto a isso, a gente teve no período queda do preço do minério no mercado, cerca de 16%, e mais uma questão pontual que eles tiveram que provisionar minério que ainda não foi entregue, e eles provisionaram num preço menor que a média. Então isso aí tudo, se você juntar, impactou na receita líquida, que caiu 24% no trimestre contra trimestre. Aqui a gente teve um efeito positivo do dólar. Sem o efeito positivo do dólar, a receita teria caído 36%. Então você tem o dólar dá uma amenizada aí nessa queda. Então na receita é isso. Então, de novo, a parte de destaque fica no corte de custos e despesas. Se a gente olhar, custo unitário do minério caiu 15% no trimestre contra trimestre, frete 10%. Então, eles continuando. Na teleconferência, o Murilo falou que ainda tem bastante espaço para cortar custos. Então, com isso, o EBITDA caiu menos do que a receita, caiu 17% no trimestre contra trimestre. No segmento de metais básicos, a gente viu um volume estável, receita menor por conta de preço e, obviamente, também margem menor. E aqui, quando a gente fala de preço de metais básicos, a gente está falando basicamente de cobre e níquel. Então, esse foi o ritmo de segmento de metais básicos. Lembrando que cada vez mais, com essa queda mais brusca do preço do minério,
cada vez mais o segmento de metais básicos fica relevante no resultado total. Então, no resumo, apesar da boa redução de custos e despesas, os preços continuaram pressionando bem os resultados, tá? O que a gente pode ver, talvez no próximo TRI, alguma recuperação, porque você vai continuar a corte de custos, o minério, querendo ou não, voltou um pouquinho agora, então você pode ter algum reflexo positivo, mas de novo a gente continua muito cético com relação à Vale, principalmente nesses níveis de múltiplo. Mesmo com tudo que ela está fazendo, que é um trabalho excepcional, a queda do preço do minério não tem como você controlar, então vai continuar pressionando. A gente acha que essa alta foi pontual no preço do minério, a dinâmica ainda, o estrutural continua o mesmo, a China desacelerando, enfim, mais capacidade global entrando, então deve perdurar por mais algum tempo, e junto a isso o Vale está negociando a cerca de 8 a 9 vezes EV/EBITDA, que é acima até dos competidores globais dela. Então não é que está uma barganha, então o ativo não está uma barganha, um cenário está difícil, a gente ainda continua cético, recomendando proteção para quem tem e para quem não tem, não entrar agora em Vale, tá? Então esses foram os destaques. Vale abriu caindo, depois da teleconferência deu uma amenizada, muito por conta daquele discurso ainda que vem bastante corte de custos, mas essa dinâmica vai continuar pressionando a Vale e o preço do minério para esse ano. Acho que é isso que tem para falar do resultado. A gente só comentou, a gente até estava comentando na sala, que depois, enfim, o longo prazo, depois que passar esse ciclo da commodity e entrar talvez num patamar mais razoável e acabar o ciclo de investimento da Vale, ela vai estar muito bem posicionada. Ela cortou muito custo, ela vai ser uma das mais eficientes em custo ali, e com preço voltando, demanda voltando, ela vai estar extremamente bem posicionada, a Vale, para o longo prazo. Mas de novo, curto e médio prazo vai ficar bem difícil. Gente até falando em possível corte de dividendos nessa segunda parcela que acontece em outubro, porque ela vai precisar de caixa, de reforço de caixa para esse ano. Isso, só o Charles da Upper estava perguntando quanto é que deu a carteira no mês. Eu falei que fecha hoje, mas até agora... Fecha hoje. A gente está sem a cotação atual, e a gente passa, enfim, quando a gente voltar para a sala, ou no final do dia a gente vai passar a rentabilidade oficial. E aí a gente, depois na segunda a gente até comenta melhor a rentabilidade, mas a gente, como fecha hoje, a gente esperou para mandar hoje o informe, na segunda a gente já manda o relatório com o racional e já comenta no FC as performances, etc. Entra um pouco mais no detalhe em todas as questões que vocês precisarem. Boa. Padilha perguntando o que aconteceu com o Gafisa. A Gafisa tá falando que deve separar, né? Isso está até no nosso Morning Call. Separar aí as operações todas da Tenda. Isso vem há um ano e isso... Eles acham que é interessante. Isso é bom ver, os números da Gafisa são bem melhores do que o da Tenda. Ela comprou a Tenda no passado. Isso está fazendo aí o ativo andar. O Aprendiz está falando que é a terceira vez que faz essa pergunta. De manhã as construtoras estavam subindo. E bem, como o governo cortou o financiamento para imóveis usados e subiu a taxa de juros, não era para estarem caindo. Gafisa tem rumor, não. Gafisa é essa divisão com a Tenda. E o resto? Estou comprado em Cyrela. Hoje já comprei e vendi a Zetec, Cyrela e... Ela vai ficar negociando, os ativos vão ficar negociando em relação a isso. O problema é assim, tem uma posição short absurda. PDG, eu vi que a taxa de preço está chegando a 40%. Então assim, tá tendo squeeze, tem que tomar muito cuidado. A gente só não coloca esses ativos na nossa carteira short, PDG, Rossi, Cyrela, porque tem um caminhão na ponta short, está muito grande, então pode ter um squeeze. Mas não compraria nenhum ativo. Já respondendo até o Mala, MRV, excelente empresa, mas também não compraria. Não entraria em nenhuma empresa de real estate, a gente não sabe quando isso vai melhorar. Índice de confiança, quando é que a Caixa vai voltar a dar mais crédito? Móveis usados até 750 mil, ela reduziu para 50% só de financiamento, tem que dar 50% de entrada. Acima de 750 mil, precisa dar 60% de entrada. A Caixa tem 70% de market share. Quem vai nadar de braçada? Bancos privados, por isso, comprem Itaú
em suas carteiras para quem não tem. E sobre Sabesp, Mala, obrigado aí pelo elogio. A mim, me elogiou o Kim, Celso e Kim. Sabesp também não entraria, óbvio que melhorou um pouco o cenário com as chuvas, reservatórios, o governo não falando mais, não está mais falando sobre isso, mas o capex elevado deve reduzir dividendos e não deve ter a contrapartida em água, e a gente não acredita que pode ser que venha esse racionamento de água e luz tenha sido só adiado para mais para frente, a gente prefere continuar fora do ativo. E o JPL perguntou de VEG, resultado excelente, acima do esperado, mas a ação não sai do lugar. Ativo caro, né? Essas ações que negociam um múltiplo elevado, você já coloca muita coisa na conta. Então, de fato, todo mundo já esperava e sempre espera, né, resultados bons ou acima da expectativa para VEG, e por isso que negocia ali acima de 20 vezes PI. Então, você negociando um ativo, negociando nesses níveis, no ambiente que está, de fato não tem muito upside, não tem muito aí da onde tirar valor, pelo menos no curto prazo. Obviamente é uma excelente empresa para longo prazo, mas muita gente está se apoiando ali a dólar, que de fato ela tem uma exposição, mas querendo ou não estrutural, doméstico, que ela ainda tem boa exposição, é ruim. Então aqui a gente tem retração do PIB, produção industrial indo mal, etc. Então, isso aí impacta, de certa forma, VEG. O que tem segurado mesmo foi dólar e a questão do racionamento, ou probabilidade de racionamento, que muitas empresas, aí a parte de geração dela está performando bem. Então, é um pouco disso que vai segurar, quer dizer, múltiplos muito altos, então a gente não gosta do papel, principalmente nesse ambiente, mas deve continuar num patamar relativamente alto por conta de dólar e essa questão da geração, tá? É um pouco desse o racional de VEG. Só vamos estar pegando fogo em uma das fábricas da Suzano. Eu não vi, vou até dar checar. Entrar aqui na Infomoney, não vi nada. A gente não viu nada. Mas Renner impressionante, né? O resultado excelente. Multiplan demonstrando que shopping não é mais resiliente como se imaginava. Como diria, justo a Multiplan, né? Que tem um dos melhores shoppings, Morumbi Shopping, Baixo Shopping. Como diria Galvão Bueno, acabou! Não é mais resiliente, só Cielo! Então, por isso que Cielo segue aí em nossas carteiras recomendadas. O Morgan deve ter visto aqui que a gente vai retirar o BB Seguridade e deve estar aproveitando para vender. Então, mas... Deixa eu ver, não teve mais perguntas. O pessoal perguntando de Brim, a gente não viu nada. Ontem subiu forte, 13% com volume. Hoje estava até caindo um pouco. Esse ativo vai ficar assim. A gente conversa com alguns institucionais, eles acham que vale pelo menos R$3 o ativo. É justamente o que a GP quer, mas vai ficar nesses rumores, sai, não sai. A GP ainda não retirou a oferta, aumento de capital a R$3. O pessoal hoje mais devagar, véspera de feriado. Todo mundo queria o anúncio aí. Souza Cruz vai sair mesmo no mercado? O que eu acho? Não dá, porque isso aí teria que perguntar para a mãe de Ná, sinceramente. Mas porque... O que está acontecendo, Neto Trader? Tirando a brincadeira, obviamente. Ela tem até dia 9 ou 10 de maio, a companhia, para informar a nova avaliação. Eles contrataram o Credit Suisse para fazer uma nova avaliação. Primeiro quem contratou a BIT, controladora, com mais de 75%, contratou o Santander, que fez uma avaliação. Olha, o ativo vale X. Principalmente foi a Aberdeen? Acho que foi a Aberdeen. A Aberdeen, que tem mais de 10% do ativo, falou, olha, sou contra, quero uma nova avaliação. Ela pode chamar, veio uma nova avaliação do CS, dia 9 e 10 de maio. Aí o CS fala, vale R$30 a ação. Aí vai depender, a BIT vai pagar os R$30 ou não e retira a oferta. Então, bem complicado aí essa situação. Qual a chance que você vê do Levir aumentar a tributação? Eu acho que isso já está tendo preço, tá? Os ativos já sofreram. Contribuição social sobre lucro líquido, acho que pode vir. A IPO da Caixa, não, Caixa é Seguridade, né? Que poderia vir. A IPO da Caixa, não acredito, não. Não sei onde é que está essa notícia, o pessoal que postou aqui, tá? O pessoal perguntou de Grendene. Grendene a gente não analisa, mas reportou um forte resultado operacional. Uma boa parte do lucro vem de benefícios fiscais que ela não pode distribuir. Então fica inflando, ela tem uma receita financeira altíssima. A gente prefere outros ativos, mas foi bem. Qual a visão do Murilo Ferreira?
O conselho de administração achei bom, porque teve o Bendini, teve pessoas mais pró-mercado. Coitado do Murilo Ferreira e sua família, que não mais o verão. Família, não tem, Não tem. Achei bom, mas, quer dizer, tem muita coisa para mudar, o endividamento é muito alto da Petro, teve mais incompetência do que fraude, né, segundo o próprio auditoria. Eu prefiro ficar de fora. Qual a recomendação para entrar hoje para médio prazo? Wellington, da Expo. A gente continua com Itaú, Suzano, Cielo. Esses são os 3 principais ativos, fora os ativos. Mas é só olhar a nossa carteira aí mensal. Você pode escolher entre a dividendos ou a nossa mensal. XPTD 11, lembrei agora. XPTD 11 com faz desconto tempo que a gente andando. não comenta. Isso. Pessoal ali tá dando sopa. É isso aí. Valide, tá perguntando aqui Money Invest. Valide Small Cap, a gente não olha Boa empresa, né? de perto, mas a gente até olhava na época que a gente cobria Small Caps, a gente fez esse corte de liquidez, mas é uma boa empresa das Small Caps. A gente até acha que é uma das melhores ali, tem mostrado boa resiliência, né, principalmente a parte de sistema de identificação sempre segura bem resultado, margem grande. Ganharam importantes contratos. Ela acabou de ganhar aquele contrato em Washington também, fazendo expansão internacional. Então é uma boa empresa para o longo prazo. E se você está olhando small caps, acho que vale sim compor portfólio. Valide sempre entregou, mesmo com as mudanças de mercado. Antes ela era um dos principais players em cheque e agora um dos principais em cartão. Sistema de identificação, então ela consegue se inovar aí frente a esse ambiente que tanto muda. Então é uma bela empresa, enfim, eu sei que esticou bastante, mas continua sendo uma boa opção para small caps, né? E aí a pergunta, né, qual a motivação para a disparada do dólar hoje, correção? Não, você teve não só correção, mas acho que o principal ponto foi o número de pedidos de desemprego. Foi o menor nos últimos 15 anos. Então, chama a atenção. Dado de renda mensal média caiu, era estável, a expectativa era de 0,2 de alta, veio 0. Mas o pedido de auxílio-desemprego foi menor nos últimos 15 anos. Foi isso que chamou a atenção. Lembrando que no comunicado do Fed, eles deixaram a porta aberta aí ainda para algum aumento agora no curto prazo, junho. Sim, e tem o Petax também, né? Tem a Petax aí, a formação da Petax hoje, tá? BB Seguridade, a gente está reduzindo posição, Money Invest. Não é que a gente não gosta do ativo, mas começa a incomodar um pouco o setor de seguros e capitalização com esse cenário de desaceleração da economia. O ativo está negociando a 18 vezes e meia price earnings, né, preço sobre lucro. E tem esse zoom toda hora da Caixa de Seguridade. Então, se vier, tende a pressionar, porque tem uma migração, né? Não tem ativo, dinheiro novo, né? Pode ser uma migração. Entrar na Suzano com um dólar alto não é perigoso? Não, é bom. Ela ganha com a exportação. É melhor ainda, Wellington Expo. É melhor ainda. Tem uma olhada na nossa carteira mensal que a gente envia hoje. Né? O Kim já falou, a gente já enviou até as trocas. E aí a gente tem Cielo, Cetip, Itaú, um pouco de Croton ainda na mensal, 7%. Lojas Americanas, Qualicorp. São esses acho que os principais aí. Embraer também, exposição a dólar. São esses os principais ativos a gente postou aí mais cedo. O que é Petax? É a formação do dólar, que aí ele fecha o mês para dizer o dólar do fechamento do mês. Por exemplo, para balanço ela serve, para exportadoras também. E hoje vai ter briga. O que aconteceu, Kim, com o JHSF3? Não sei. Ô louco, JHSF. Não sei. Ela pode... Eu acredito, não tô olhando, não sei quanto é que tá e tudo mais. Deve estar caindo. Vamos lá, por quê? Shopping sofrendo, ela tem uma parte de exposição a shopping center e aí ela sofreria também com outros shoppings. Boa. Espero que esteja caindo. Vou até tentar olhar aqui, né? Porque imagina, eu falo isso, JHSF3 e a ação tá subindo, o pessoal, tá subindo, não sabe de nada, inocente. Vou dizer, ela está. Tá caindo 0,5. Ufa. Pelo menos aqui tá caindo meio. Eu me livrei dessa. Caindo pouco, mas tá caindo. Resultados da Embraer. Resultado a gente não conseguiu olhar muito porque saiu cedo. A gente acabou correndo para fazer os outros. Tinha Vale e tal. Mas aparece bom. Ela tava falando quantos receber que foi prejudicado. Mas já em abril já tinha entrado dinheiro, principalmente do governo, o governo pagando. Achei bom. Posição a dólar ainda boa. O ativo tá subindo bem. E dólar sobe hoje, né? E dólar sobe. Ambev
vem voltando, tá? Foi quase a R$20, o ativo não andou no mês de abril, que a gente falou, se a bolsa andasse, não andaria o ativo. Tem uma proteção ali, se tivesse que ter o ativo, eu teria uma proteção, porque eu acho que ainda pode sofrer um pouquinho mais, mas já voltou bem. Hering vai mostrar resultado fraco, não é igual uma Lojas Renner. Eu acho que é isso, senhores. Mas Renner é impressionante. Assim, super. Quando eu li o resultado ontem, falei, meu Deus do céu. Quando que vai pegar nela, né? Resultado de Renner, André. Pô, a gente escreveu hoje aí, surpreendendo positivamente, para o alto e avante. Buzz Lightyear do Toy Story. Para o alto e avante. Impressionante. A gente olha. E pior que eu quase não conheço o local que tem. Eu conheço um cara que tem, 2 caras que tem. Ninguém olha, né? Ninguém olha, pessoal. Não, é 20 vezes lucro, 20 vezes lucro. Aí entrega o resultado 20% maior, o múltiplo cai pra caramba, continua subindo. Mas Buzz Lightyear aqui para o alto e avante. Essa pode ser ganho de market share, né? Porque as outras estão caindo e shoppings no geral tá caindo. Cara, ela deu uma ganhando. absurdo da Hering, mas da Hering, corroeu a Hering. A Hering, tá sumindo. Mas isso é boas empresas, boa gestão, ainda mais nesse cenário aí, altamente conturbado, né? Onde é que a nossa presidente não vai nem fazer a declaração amanhã. Altamente conturbado de juros a 13,25, inflação a 8, mas é impressionante. Gringo é que gosta muito. Ivete, o Murilo pode ficar na Vale e na Petro. Na Petro, ele é presidente do conselho de administração. Na Vale, ele é CEO. Isso aí. Não tem problema nenhum. O problema é é ele. Arranjar tempo. Era. Tem que ser uma máquina. Era. Conferência da Vale já foi, Renova Invest, Já certo? foi às 10 da manhã. Pra ferrar a gente. O Murilo falou, essa foi uma das melhores teleconferências Pô, que eu já imagina fiz. pior, eu quero estar de fora. Não, por conta das perguntas. As perguntas foram boas, É. mas também, enfim, foi interessante. Já acabou às 10h50, não foi muito longo. E ele soltou essa no final, parabenizou o pessoal, foi uma das melhores teleconferências, blá blá blá. Enfim, acho que ele quis mostrar um otimismo ali, falou de corte de custos, mas a gente sabe que o estrutural ainda é bem desafiador. Boa, e o Vassa aqui, temos que comentar, ações da Tramontina despencam sem o pronunciamento da Dilma, não vai ter panelaço amanhã. Acho que é isso, senhores. Pessoal mais devagar. Produção, quantos na TV, produção? Total. Você tomou um susto agora. Produção quase caiu da cadeira. Que isso, 579, obrigado. Odontoprev, por último, vou responder JSF. É ativo caro nesse ano, né, de seguros que a gente está vendo, um ano de menos gente empregada, menos carteira assinada, você tende a diminuir. Plano de saúde, nesse caso aí, plano odontológico ter que ser o primeiro a cortar, depende de carteira assinada, né? Até a terceirização é um questionamento, se não prejudica uma Odontoprev, por exemplo. Mas não teria um ativo caro, excelente empresa, mas não teria, então ficaria de fora mesmo. Isso aí. Tá ok, senhores? Um grande abraço a todos, um excelente feriado, descansem, que bolsa tem todo dia, a gente volta na segunda-feira. Isso aí. Valeu, pessoal. Bom fim de semana, aproveitem o feriado, descansem. E segunda-feira a gente está de volta. Até segunda para todos.